Primero, por supuesto, felicitar a los jugadores y a todo el staff a todo el grupo de trabajo, el dirigente, todo, porque veníamos de un golpe duro, como quedar afuera de la Copa Brasil, y sin embargo, jugadores que por ahí no tenían el ritmo futbolístico adecuado, interpretaron muy bien lo que había que hacer tácticamente. Después aplicaron sus características, que al final la táctica tiene que ver con poder aplicar sus características en las zonas donde deben estar. Pero más allá de eso hubo un compromiso muy grande para ganarle a un excelente equipo, un equipo que juega muy bien, que representa muy bien también el fútbol brasileño. Y bueno, estábamos ahí cerca en la tabla de posición, estábamos con los mismos puntos, entonces en todo sentido es un muy buen triunfo. Y por sobre todas las cosas, repito, se jugó bien de principio a fin, se supo sufrir en algún momento, pero en todo el partido tuvimos la sensación de que metíamos el gol. Y eso siempre es bueno porque significa que la producción es positiva o fue positiva. Prácticamente no nos llegaron, se defendió bien y bueno, creo que es un gran premio al plantel. Así que seguimos sumando en el Brasilerao, es muy importante para nosotros. E bueno, ahora dar vuelta a la página e pensar em Botafogo. Thaís, o Beldia calminho, ganhou de 1-0 com o time reserva, gol do William Gomes, o menino, né, prof, chamando a atenção, e o retrospecto com o Cruzeiro é um negócio impressionante, né? Nossa, já houve coisas no Mineirão, 5-0 para São Paulo, 5 gols do Dodô. Só que eu me lembre, assim... Agora, olha a escalação do São Paulo hoje, de cara. Jandrei, Ferrarese, Sabino e Juan, Igor Vinícius, Longo, Marcos Antônio, Michel Araújo, Eric, William Gomes, que fez o gol da vitória, e o André Silva. Não só o gol já usada contra o Atlético Goianiense também, e gerou outra vitória por 1-0. Tá regulando, como diria um amigo meu. E o São Paulo foi muito mais perigoso o jogo inteiro. Dos contra-ataques, a bola ficava com o Cruzeiro, mas o São Paulo descia e assustava muito. O Cássio trabalhou muito nesse jogo até o final da partida. Depois o Cruzeiro tenta acordar ali, dá aquele abafa tradicional de fim de jogo, mas não é que o São Paulo ganhou por uma bola. O São Paulo teve várias bolas. O William Gomes faz o gol quando já tinha criado bastante, já podia ter feito antes. E nomes à parte, eu acho que uma coisa que pega nesses times reservas é o fato de nunca terem jogado juntos. Sim, Os jogadores nunca atuaram juntos. O São Paulo realmente é um resultado importante, porque o Cruzeiro é rival direto do São Paulo na faixa de classificação. A gente costuma brincar, o campeonato desse time não é contra este adversário, né? Nós tivemos Botafogo e Corinthians Estavam com o mesmo ontem. número de pontos, né? 41. Então, é ali. O São Paulo deu um bote muito interessante contra o Cruzeiro, contra um rival que, inclusive, também tem oscilado bastante, é verdade, mas é um rival de muita qualidade. E com os reforços, aumentou a expectativa do Cruzeiro, uma vitória importante fora de casa e quebrou a série negativa, como a gente está citando ali, né? Assim, é curioso, né? Porque aumentou a expectativa com a chegada dos reforços e caiu muito a produção do Cruzeiro. Caiu, o Cruzeiro vive uma oscilação e, se não me engano, é a primeira derrota do Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro tinha perdido como mandante a primeira contra o Fortaleza em Cariacica, passou mais da metade do campeonato com 100% de aproveitamento jogando no Mineirão e agora nem mesmo o trunfo de jogar em casa, jogos abaixo contra o Inter, o clássico contra o Atlético também, em que o Atlético teve mais chances, produziu mais que o Cruzeiro, e agora contra o time reserva do São Paulo, não consegue retomar a sua principal virtude, que era ter a bola, trabalhar bem, e parece que está faltando tranquilidade, Dani. O Seabra se vê mais pressionado e agora a Sul-Americana ganha um contorno diferente para o Cruzeiro, porque a expectativa do torcedor se inflou, muito pelo sucesso do time, mais ainda pelas contratações. E agora, na Sul-Americana, é essa tacada que o São Paulo vai tentar na Libertadores. No Brasileiro, para título, ficou muito complicado, então é apostar tudo na Sul-Americana, mas para isso
Não basta só ter o espírito de competitividade, como teve contra o Boca ali num jogo também ruim no Mineirão. Precisa fazer o que o Cruzeiro faz de melhor. É um time que tem muita capacidade técnica. E para isso, talvez o Seabra tenha de repensar algumas coisas e abrir mão de algum desses reforços que não encaixaram bem. O Wallace, um deles, não conseguiu dar uma resposta ainda. Então pode ser que para retomar, ele tenha também de trazer alguns jogadores daquela configuração em que a equipe respondia melhor. Um passinho atrás. Bom, o São Paulo aproveitou muito bem a rodada. Quem também aproveitou muito bem a rodada foi o... Reserva mesmo. Jandrei, Ferrarese, Juan, Sabino, Igor Vinícius, depois o Alan Franco, titulares entraram, mas é um time reserva. Longo, depois Luiz Gustavo. Até sistema foi alterado. Exato. O linha de 5. Exato. Marcos Antônio, Michel Araújo, depois o Rodriguinho, Eric, depois o Rato, o William Gomes, depois o Jamal Lewis e o André Silva. Um time reserva. Time reserva. Que resultado do São Paulo. Com pelo menos um jogador que para mim pede passagem nesse momento, que é o Marcos Antônio, com um nível muito alto. E o mais curioso é que... Desde a estreia dele, né? Desde a estreia dele, impressionante. A capacidade dele de conduzir bola, de dar dinamismo ao meio campo, de acerto de passe. Ele e o William Gomes, não que o Bobadilla venha jogando mal, mas eu acho que ele pode ser, junto com o Luiz Gustavo, uma dupla muito boa no time titular do São Paulo nesse momento. Mas, enfim, acho que são alternativas, o Bobadilla não chega a comprometer. Agora, o mais curioso que me chamou a atenção foi... Vai ter elogio aí, não chega a comprometer. Não, eu acho que ele tem bons momentos. Não chega a comprometer. Não, você nunca compromete. Tá bom, obrigado. Mais do que isso, me chamou a atenção como o time reserva do São Paulo conseguiu fazer algo que vem sendo muito complicado para o time titular, especialmente quando joga fora de casa, que é a produção ofensiva. A produção ofensiva do São Paulo tinha caído, fora de casa em especial. É um time que tem muita dificuldade de criar oportunidades, e hoje o São Paulo foi o tempo inteiro mais perigoso do que o Cruzeiro. Sem Caleri, sem Lucas, né? E contra esse Cruzeiro, e muito bem o William Gomes, né? Em casa. O William Gomes é impressionante. É o tipo de jogador que faz essa diferença. Vê quantos dos lances, 60%, 70% dos lances de ataque, de construção, de criação do São Paulo, ele estava lá, né? Esses dois, o Marcos Antônio, eu acho que ele deve ter um mês, ele apareceu um mês, ele apareceu durante os Jogos Olímpicos e, assim, realmente toda vez que ele joga... A verdade é a seguinte, a gente está naturalizando uma coisa, o quê? Que é o seguinte, o futebol brasileiro... Isso, esse é o Mansur que eu quero ver, vai. Verdades aqui no troço. Essa janela, ela é maravilhosa, traz Alexandro, o Marcos Antônio, que já jogou Champions League, traz o Alex Telles, traz jogadores que há 10 anos atrás... Memphis, a gente não imaginava ver no Almada. futebol... A gente não imaginava ver aqui. Mas aqui é certamente o único lugar do mundo em que os times estão sendo transformados a 12 rodadas no final do campeonato. A nossa janela... e aí, eu estou dizendo que isso é uma aberração em termos de você olhar globalmente o que são as janelas de registro de jogador, mas não é uma solução fácil, hein? Porque a janela ela precisa, no Brasil, ficar aberta até o fim da janela europeia, porque a gente é país exportador. Então tem que ter um mínimo de chance de repor alguma perda. E depois elas acontecem. Você ainda pode contratar atletas que estavam livres, como o Memphis. Isso. A janela quase não fecha, a janela no Brasil está sempre aberta. A janela encosta, mas não fecha. É isso. Mas o incrível é que com isso, como a gente escolheu ter um calendário de ano inteiro, e também é difícil fugir dele, não só por questão de clima, do calor, mas, questão cultural, mas por causa do calendário da Conmebol, que é difícil você dar férias a jogadores no meio do ano, porque senão eles voltariam de férias para jogar oitavas de final da Libertadores. Com esse calendário que a gente tem, a gente está fazendo troca de jogador e trocas fundamentais em time, jogadores estreando. Na 26ª rodada de um campeonato de 70% do campeonato andou. Se você pegar o Corinthians hoje... Isso, esse time não existia. Completamente diferente há um mês e meio atrás esse time não existia. Completamente diferente, em todas as posições. Só que, em geral, reta final de campeonato é para os times prontos, montados, apresentarem o seu melhor rendimento. No Brasil, você está experimentando o jogador. Sim. Tem jogador se adaptando, jogador estreando. É uma realidade muito peculiar. Mas, olha, a comissão técnica de fora se adaptar aqui deve ser um exercício terrível. A gente vai agora à fonte... Ô Bruno, resultado justo, né? O São Paulo, com o time reserva, jogou melhor que o Cruzeiro. E também vale destacar, o Cruzeiro jogando com aquilo que tinha de melhor. E o São Paulo conseguiu, diante disso, fazer uma boa partida lá no Mineirão. Muito boa noite, Bruno. Boa noite, Guilherme. Foi uma grande vitória do São Paulo por todas as circunstâncias, time inteiro reserva. O Cruzeiro, um mandante forte, a primeira derrota do Cruzeiro no Mineirão, no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu um jogo como mandante, mas foi lá no Espírito Santo, contra o Fortaleza. No Mineirão foi a primeira vez que o Cruzeiro perdeu e o São Paulo vinha mal fora de casa, né? O São Paulo
não vencia fora de casa há um bom tempo. A última vez tinha sido contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, tem alguns meses. E o São Paulo agora conseguiu uma grande vitória contra um adversário direto. A rodada começou com os dois empatados em pontos e o Cruzeiro na frente pelos critérios de desempate. E o São Paulo agora abre 3 do Cruzeiro. O São Paulo assume a 5ª posição. É uma briga direta por vaga na Libertadores, né? A briga é essa, a briga ali do São Paulo, do Cruzeiro, do Bahia, o Internacional, que ainda tem jogos a cumprir também, deve entrar nessa briga. Então, uma vitória muito importante do São Paulo, num confronto direto. São Paulo usando bem os contra-ataques, né? O desenho do jogo foi muito parecido desde o início, o Cruzeiro com a bola, o Cruzeiro em casa, mas pouco efetivo. O Cruzeiro pouco incomodou o time do São Paulo. E o São Paulo nos contra-ataques, com o Eric e o William Gomes muito bem. Eric e o William Gomes foram destaques da partida, a jogada do gol, inclusive começa com o Eric, finaliza o William, e eles já tinham se destacado contra o Vitória. Eu colocaria pelo menos um dos dois contra o Botafogo na Libertadores. São Paulo vinha jogando, o melhor momento do São Paulo no campeonato, vinha sendo com um ataque mais rápido, ali com o Ferreirinha. Com o Lucas, o Luciano e o Ferreirinha atrás do Caleri. O Ferreirinha se machucou. Aí o Zubeldia optou pelo Wellington Rato na maioria dos jogos. Jogou o Lucas para a esquerda, o Rato na direita. O Rato é um bom jogador, mas ele tem uma outra característica, um jogador mais cadenciado. Eu colocaria um dos dois, ou o William ou o Eric. O William tá até melhor. Para ter velocidade, o São Paulo, quando teve velocidade, foi melhor. Não necessariamente no lugar do Rato, pode até ser no lugar do Luciano. Mas eu teria um dos dois velocistas no time na quarta-feira. Um jogo fora de casa, que o Botafogo vai pressionar o São Paulo. E para ter o contra-ataque, eu usaria pelo menos um dos dois, ou o William ou o Eric, nesse jogo contra o Botafogo. E aí, Daniel Lian, gostou desse São Paulo contra o Cruzeiro com time reserva, né? Se preparando para Libertadores, se poupando para o mata-mata. E mesmo assim, aquele torcedor mais, digamos, corneta, vai dizer, pô, o time reserva jogou melhor que o titular. Foi por aí, Daniel Lian? E foi uma boa estratégia hoje do técnico Luiz Zubeldia, né? Ele entrou com 3 zagueiros, o Santilongo acabou ali estreando ali no meio-campo do São Paulo, jogou com a formação do Ferrarese, o Juan e o Sabino, então era uma formação mais defensiva e que dava liberdade também para os atacantes ali como o Eric e o William Gomes. Esses são 2 jogadores que ajudam também estrategicamente, até mesmo na marcação da saída de bola do time adversário, a marcação alta. E aí com isso acabou conquistando ali esse espaço o São Paulo e pressionando a equipe do Cruzeiro. Jogou melhor do que o Cruzeiro, boa parte do tempo a equipe do São Paulo. São 3 pontos importantíssimos que conquista e realmente dá uma luz, aí uma nova perspectiva para essa partida contra o Botafogo. Isso porque o Botafogo tem uma equipe muito bem ajustada e aí nesse ponto eu concordo com o Bruno. O São Paulo precisa usar um pouco mais de velocidade, como estava utilizando do Ferreirinha. Eu optaria pelo William Gomes para começar a partida, já que o Zubeldia, às vezes, ele é muito criticado pelo, digamos, amor que diz a torcida do São Paulo, né, com o Luciano. O Luciano ali para ser o meia, para armação de jogada, muitas vezes acaba não funcionando bem, então o Zubeldia foi criticado, também foi criticado pela demora nas substituições na partida, na desclassificação contra o Atlético Mineiro. O fato é que aquele gol no Morumbi é que foi o fator decisivo, definitivo para o São Paulo sair da Copa do Brasil. Mas é preciso um pouco mais de efetividade, ser um pouco mais agudo no campo de ataque. Eu acho que essas são boas alternativas com o Eric e também com o William Gomes, especialmente com esse garoto William Gomes, que é um jogador que me agrada bastante, viu, Guilherme?